no CPM. Se a conduta molda-se ao artigo 9º, mas não está descrita no Código Penal Militar, não há que se falar em crime militar, tá? Ok, pessoal? Vamos lá, ó. Próximo aqui, ó. Olha só. Assim, isso aqui é muito importante, muito importante. Assim, por mais que o agente seja militar e sua conduta molde-se a uma das situações do artigo 9º do CPM, se a conduta praticada por este militar não apresentar tipificação no Código Penal Militar, não há que se falar em crime militar, mas sim em crime comum, que corresponde a processo e julgamento perante a justiça comum. Ok? Então, se a conduta do militar molda-se a uma das circunstâncias do artigo 9º, mas não está prevista no CPM, não há que se falar em crime militar. Há que se falar em crime comum. Processo e julgamento, justiça comum. Ok? Olha este exemplo aqui. Me ajudem aqui. Ó, 2 policiais militares em ronda pelas ruas da cidade recolhem na viatura 2 jovens que os desacataram. E no caminho até a delegacia, praticam o crime de tortura ou de abuso de autoridade. Que crime esses militares praticaram? Crime comum ou crime próprio? Crime comum ou crime próprio? Ou seja, praticaram crime comum ou praticaram crime militar? Olha só, diante dessa narrativa, nós vemos que os policiais preenchem o primeiro requisito, tá? Eles se adequam a uma das situações do artigo 9º, crime praticado por militar fora do quartel em serviço. Perfeito. Mas e o segundo requisito? Que a conduta que eles praticam deve estar descrita no CPM. Crime de tortura ou crime de abuso de autoridade está descrito no Código Penal Militar? Não, professora, não está. Está descrito, está amparado por uma legislação penal extravagante. Sendo assim, diante deste quadro, os policiais não respondem por crime militar. Eles respondem por crime comum, perante a justiça comum. Ok? Tá? Espero que vocês estejam compreendendo. Por que, professora, que eles respondem pela justiça comum? Porque eles não acumularam os 2 requisitos necessários para responderem por um crime militar. Quais são os 2 requisitos necessários que devem ser acumulados para responder por um crime militar? A conduta deve moldar-se a uma das situações do artigo 9º e estar descrita no Código Penal Militar. Este caso que eu estou trabalhando com vocês, nós temos o quê? Nós temos o caso moldado a uma das situações do artigo 9º. Mas a conduta criminosa que eles praticaram não está tipificada no Código Penal Militar. Sendo assim, eles não preenchem os 2 requisitos para a prática de crime militar. Então, praticam apenas crime comum e não crime militar. Ok? Então, olha só. As condutas praticadas pelos respectivos militares estaduais não possui tipificação, não possui previsão onde? No CPM. Se não possui previsão, não possui tipificação do CPM, não há que se falar em crime militar, mesmo sendo praticado por militar em serviço. Isso aqui é o máximo, pessoal. É o máximo, isso é maravilhoso. Olha só. Não basta o policial não basta o militar praticar um crime em serviço para caracterizar este crime como crime militar. Além dele estar em serviço ou de folga, enfim, ele precisa o quê? Precisa que essa conduta esteja descrita no CPM.
Se ele pratica um crime que não está descrito no CPM, ele pratica crime comum e não crime militar. Tá? Veja bem, para a caracterização do crime militar, os requisitos eles são o quê? Os requisitos são cumulativos. Ou preenche os dois e tem crime militar, ou preenche só um e não tem crime militar. A conduta deve moldar-se a uma das situações do artigo 9º do CPM e possuir tipificação no mesmo diploma legal. Do contrário, os militares praticam crime comum e respondem perante a justiça comum. Ok? É essa aqui a regrinha, tá bom, pessoal? É essa aqui a regrinha. Agora, depois de vencida todas essas considerações, nós vamos, enfim, para a análise, tá, específica e direta das situações do artigo 9º do Código Penal, ok? Então, vamos lá. Artigo 9º do Código Penal. O artigo 9º do Código Penal está falando o quê? Ó, crimes militares em tempo de paz. Ok, crimes militares em tempo de paz. Facinho. Ó, artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Então, o artigo 9º vai falar para nós o que é crime militar. Na verdade, o artigo 9º vai falar para nós quando estaremos diante de um crime militar. Então, o artigo 9º, ele vai falar para nós, por meio dos seus incisos e alíneas, quando que nós estaremos diante de um crime militar. Bora descobrir! Vamos lá! Inciso 1. O que o inciso 1 tem para nós? Os crimes de que trata este código, que código que é este? Os crimes que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou quando nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, ok? Qualquer que seja o agente, seja militar, seja civil, ok? Então, podem praticar os crimes definidos no Código Penal Militar, tão somente definidos no Código Penal Militar, como aqueles crimes que estão definidos no Código Penal Militar e também estão definidos no Código Penal Comum, mas estão definidos com aplicações diversas. É isso que está falando o inciso 1. O inciso 1 está falando assim, olha, tanto civil quanto militar podem praticar crimes militares. Podem praticar crimes militares que estão definidos no Código Penal Militar tão somente. E também podem praticar aqueles crimes militares que possuem previsão legal tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Ou seja, eles estão falando o seguinte, olha, existem crimes que estão definidos, tipificados, somente no Código Penal Militar, como o nosso exemplo clássico aqui de deserção. E existem crimes que estão definidos com o mesmo nome, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal, como é o caso do homicídio, ok? Então, tanto esses crimes que estão definidos tão somente no Código Penal Militar, como esses crimes que estão definidos tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum, podem ser o quê? Objetos de prática criminosa, tá bom? Ou seja, os agentes podem praticar tanto o crime propriamente militar, como o crime militar impróprio. É esse o recadinho do inciso 1 para nós, tá? Ou seja, consideram-se crimes militares os crimes previstos apenas no Código Penal Militar, bem como os crimes que são previstos com a mesma nomenclatura no Código Penal Comum,
porém com aplicação diversa, ok? Então, considera-se crime militar aqueles que têm previsão tão somente no Código Penal Militar, como aqueles que têm previsão legal, tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum, como é o caso do homicídio. Tá? Então, olha só. Crimes militares, tá repetido, tá, pessoal? Estamos com 2 slides iguais, não tem problema, tá? Vamos lá. Agora, exemplos dessa situação do artigo 9º, dos crimes militares em tempo de paz, tá? Então, consideram-se crimes militares os previstos apenas no Código Penal Militar, bem como os crimes que estão previstos com a mesma nomenclatura, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, porém com aplicação diversa. Aí aqui eu trago exemplos para vocês, olha só. Exemplos de crimes que estão previstos somente no Código Penal Militar. Crime disposto somente no Código Penal Militar. O crime de deserção é o crime de abandono de posto. Então, este crime aqui é um crime que tem previsão somente no Código Penal Militar. É um crime militar. Tá? Ou nós também temos crimes com descrição tanto no Código Penal quanto no Código Penal Militar, porém com aplicação diversa. Exemplo, o crime de desacato e o crime de omissão de socorro. Esses 2 crimes, eles têm previsão tanto no CP quanto no CPM, porém com aplicação diversa, tá? Por quê? Porque tanto no desacato como na omissão de socorro, os sujeitos ativos e passivos, eles são diferentes, ok? Eu já vou mostrar para vocês. Ou seja, isso aqui, ó, é o inciso 1 de maneira esquematizada, ou seja, considera-se crime militar aqueles crimes que estão descritos tão somente no Código Penal Militar, como aqueles crimes que têm previsão tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Pronto, fechou o inciso 1. Então, o inciso 1 vem falando para nós. Considera-se crime militar aqueles crimes que têm previsão tão somente no Código Penal Militar, como aqueles crimes que possuem previsão tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Só que, claro, com uma aplicação diferente, tá? Como assim aplicação diferente, professor? Quando nós estamos diante do crime de desacato, tá? Crime de desacato diante do Código Penal Militar. Quem que é o sujeito ativo? É um militar. Quem que é o sujeito passivo? Também é um militar. Eu tenho um militar, tá? Praticando o crime contra outro militar. Quando eu pego o desacato e trago para o Código Penal Comum, quem que eu tenho de sujeito ativo? Qualquer pessoa. Quem que eu tenho de sujeito passivo? O funcionário público. Então veja bem, olha que maravilha, minha gente, olha só, veja bem. Nós temos o mesmo crime tipificado tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Então eu tenho desacato no CPM, tenho desacato no CP, mas eu tenho aplicações diferentes. Eu tenho sujeito ativo e sujeito passivo diferentes, ok? Então, consideram-se crime militar tanto aqueles crimes descritos somente no Código Penal Militar, como aqueles crimes previstos tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Belezinha? É essa a disposição do inciso 1 do artigo 9º. Em resumo, considera-se crime militar aqueles descritos somente no Código Penal Militar, como aqueles crimes descritos tanto no Código Penal Militar quanto no Código Comum, descritos com a mesma nomenclatura, porém com aplicação diversa. Conforme nós vimos, os sujeitos ativo e passivo compreendem certa variação. De um lado eu tenho militares,
Do outro lado eu tenho qualquer pessoa e funcionário público não militar, ok? Lembrando que aquelas condutas que estão descritas somente no Código Penal Militar e não estão descritas no Código Penal Comum, trata-se de crime penal militar próprio ou de crime propriamente militar. Por quê? Porque ele só tem tipificação no Código Penal Militar. Então, sendo assim, só podem ser praticados por militares. Vencemos o inciso 1. O inciso 1 não tem nenhuma linha. Vamos para o inciso 2 e suas respectivas alíneas, tá? Vamos lá. Inciso 2. Os crimes previstos neste código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Estou falando o seguinte, olha, nós temos crimes que estão previstos no Código Penal Militar e também estão previstos no Código Penal Comum, ok? É isso que está falando. Ou seja, será crime militar aqueles crimes descritos no Código Penal Militar com igual definição no Código Penal Comum, tais como homicídio, furto, peculato e lesão corporal, por exemplo. Então, o inciso 2 está falando os crimes previstos neste código, os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também tenham previsão no Código Penal Comum, são considerados crimes militares quando praticados. Vamos ver agora quando que eles serão considerados crimes militares. Quando que esses crimes que possuem descrição tanto no CP quanto no CPM, quando que esses crimes serão considerados crimes militares? Eles serão considerados crimes militares quando praticados por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Galerinha, aqui ó, está em cinza a palavra assemelhado. Eu deixei em cinza, vocês não enxergam daí, né? Eu propositalmente deixei em cinza, porque nós não temos mais o assemelhado. Se nós não temos mais o assemelhado, nós vamos tirá-lo da nossa leitura para nós não confundirmos, tá? Então eu tirei o assemelhado da nossa leitura. Sugiro que vocês façam a mesma coisa na leitura de vocês, na lei que vocês tenham em mãos, ok? Então, olha só, considera-se crime militar quando praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. O que é um militar em situação de atividade? Militar ativo, tá? Ou em situação de atividade é aquele que está em pleno exercício das suas funções. É aquele que está diretamente vinculado à instituição militar e está em exercício, ok? Não importando se ele está de folga ou se ele está de férias. Pouco importando se ele está de folga, se ele está de férias ou se ele está fardado no momento do crime. Se ele é um militar da ativa, ele é um militar em atividade e pratica o crime contra outro militar, na mesma situação, contra outro militar ativo, nós estamos diante de um crime militar. Então, primeira situação que nós estaremos diante de crime militar é a linha A do inciso 2 do artigo 9º. Quando um militar da atividade pratica um crime descrito no Código Penal Militar contra outro militar ativo. Então, primeira situação é quando um militar da ativa pratica um crime contra outro militar da ativa, ok? Nós estaremos diante de um crime militar. Este crime, na linha A, ele pode ser cometido tanto dentro quanto fora do quartel, tá? Tanto dentro quanto fora do quartel. Então, uma situação bem simples, a linha A. Temos crimes militares quando um militar da ativa pratica uma das condutas descritas no Código Penal Militar contra outro militar da ativa,
ok? Militar da ativa é aquele que tem vínculo com a instituição militar. Pouco importando se ele estava de férias no momento do crime, se ele estava de folga no momento do crime, pouco importando se ele estava ou não fardado no momento da conduta criminosa. O que nós precisamos analisar é: temos um policial da ativa que praticou uma das condutas descritas no Código Penal Militar contra outro militar da ativa? Temos, professora. Sujeito ativo da conduta criminosa, militar ativo. Sujeito passivo da conduta criminosa, militar ativo. Estamos diante de um crime militar. Ok? É a primeira situação, tá? Aí, ó, eu trago aqui algumas observações para vocês que, na verdade, acabei de falar. Observações importantes. Para fins de caracterizar este crime militar, descrito na linha A, independe do militar estar em serviço. Independe do militar estar fardado. Independe do crime ocorrer dentro do quartel. Basta termos um militar da ativa praticando crime contra outro militar da ativa. Isso aqui caracteriza crime militar, ok? O único requisito é que os dois sejam, sujeito ativo, sujeito passivo, sejam militares da ativa. Pouco importando se estão de férias, pouco importando se estão de folga, pouco importando se está em serviço. O que importa é que ele seja um militar da ativa. Não precisa também, para caracterizar o crime militar, o militar estar fardado, tá? E este crime pode ocorrer tanto dentro quanto fora da instituição militar. Quando fala da instituição militar, significa ele pode ocorrer tanto dentro quanto fora de uma das sedes, tá? Da administração militar, dentro ou fora do quartel. Isso aqui eu trouxe para vocês terem conhecimento, para vocês tomarem nota, ok? Olha só. Para fins de conhecimento, vale destacar o entendimento do STF, entendimento este que foi dado por meio do HC, o HC que foi julgado, o HC 99541 do Rio de Janeiro, onde o STF entendeu o seguinte: olha, para caracterizar crime militar da linha A, militar da ativa contra militar da ativa, é necessário que Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, ou essas videoaulas na internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00,
curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.